O cavalo surgiu cambaleando entre os arbustos como um fantasma ferido. Atsa foi a primeira a vê-lo. Não era o animal que a fez gelar. Era o homem caído sobre a sela, o corpo pendendo para um lado, deixando um rastro escuro pingar na areia clara. Estava ferido e cansado. Ela largou o cesto de ervas no chão. Seu coração começou a bater no ritmo dos tambores proibidos, aqueles que só soavam em funerais ou quando uma lei antiga era quebrada. Um branco, murmurou quase sem voz. O cavalo deu mais 2 passos e tombou de joelhos. O homem caiu junto, pesado, imóvel, como se a própria terra o tivesse reclamado. Atsa sabia o que aquilo significava. Aquele lugar era território Apache, aquela hora do dia era sagrada, e aquela regra era clara desde antes de seu nascimento. Nenhum branco deveria ser tocado, nenhum inimigo deveria ser salvo. Mesmo assim, ela correu. Hank Callahan não lembrava de cair. A última coisa que sua mente conseguia agarrar era o sol queimando seus olhos, o som distante de cascos e uma dor profunda no flanco, como se um ferro em brasa tivesse sido enterrado em seu corpo. Quando voltou a si, o mundo não fazia sentido. O teto era de madeira rústica e peles esticadas. O ar cheirava a fumaça, ervas e algo doce e amargo ao mesmo tempo. Ele tentou se mexer e gemeu. Não se mexa. A voz era firme, feminina, com um sotaque suave, mas carregado de autoridade. Ele virou a cabeça com dificuldade. Ela estava ali, cabelos negros como a noite sem lua, presos de forma simples. O rosto sério, bonito, de um jeito que não implorava atenção, mas a exigia. Os olhos não eram hostis, eram cautelosos, profundos, observadores. Onde... A voz dele falhou. Onde eu estou? Ela hesitou por um instante. Em um lugar onde você não deveria estar vivo. Isso fez Hank sorrir, apesar da dor. Então, acho que devo agradecer. Ela não sorriu de volta. Ainda não. Atsa passou a noite lutando contra o tempo e contra sua própria consciência. A ferida no lado de Hank era profunda, causada por uma queda violenta contra uma rocha. Não havia bala nem faca, apenas o impacto bruto da terra. Ainda assim, ele teria morrido se ela não tivesse agido. Enquanto limpava o sangue, suas mãos tremiam, não de medo do homem, mas do que viria depois. Se alguém da tribo descobrisse o que ela havia feito, as consequências seriam severas. O conselho não aceitava exceções. O avô dela, um dos anciãos mais respeitados, havia repetido desde criança: compaixão mal colocada destrói mais do que ódio. Mesmo assim, ali estava ela, costurando a carne de um fazendeiro branco com mãos treinadas em curar guerreiros e crianças. Por que... Hank murmurou febril. Por que você está me ajudando? Ela não respondeu de imediato. Porque você sangrou como qualquer outro homem, porque seus olhos não carregavam crueldade, porque abandoná-lo seria matar algo dentro de mim. Mas em voz alta disse apenas: porque os espíritos me colocaram aqui. Ele fechou os olhos novamente. Então, espero que eles saibam o que estão fazendo. Atsa não tinha tanta certeza. 2 dias se passaram. Hank acordava e dormia em intervalos confusos. Em cada despertar ela estava lá, trocando compressas, oferecendo água, murmurando palavras em Apache que ele não entendia, mas que estranhamente o acalmavam. Ele começou a observá-la mais atentamente. Ela se movia com propósito. Não havia gestos inúteis. Cada ação tinha significado. Era diferente das mulheres que conhecera nas cidades, menos adornos, mais presença. Qual é o seu nome? Ele perguntou certa vez. Ela congelou. Nomes tinham poder. Dizer o próprio nome a um inimigo era, para alguns, uma entrega. Atsa, respondeu por fim. Eu sou Hank Callahan. O nome caiu no ar como um trovão distante. Ela o conhecia. Não o homem, mas o sobrenome. Callahan,
o fazendeiro do vale. O branco que havia comprado terras que antes eram rotas de caça. O homem que muitos na tribo viam como símbolo silencioso da perda. Atsa sentiu o peso da escolha cair sobre seus ombros com força total. Ela não havia salvado apenas um estranho. Havia salvado aquele homem. Na terceira noite, os sussurros começaram. Atsa percebeu antes mesmo de ouvir. A floresta muda demais. O vento carregando passos. Olhares invisíveis. Ela se levantou rapidamente e pegou suas coisas. Você precisa ficar em silêncio, disse a Hank, a voz tensa. O que está acontecendo? Pessoas que não entenderiam por que você ainda respira. Ela puxou uma pele grossa e cobriu parcialmente o corpo dele. Se entrarem aqui, você vai negar que me ajudou? Ela engoliu seco. Não sei mais se posso negar algo. Os passos pararam do lado de fora. Uma voz masculina, grave, ecoou. Atsa, o conselho quer falar com você. Agora. Ela fechou os olhos por um breve segundo. Quando os abriu, olhou para Hank. Não como paciente, mas como homem. Seja o que for que aconteça, disse ela em tom baixo. Lembre-se, você viveu porque alguém escolheu quebrar uma lei antiga. E você? Ele perguntou. O que acontece com você? Ela se virou antes de responder. Isso ainda não foi decidido. E saiu da cabana, deixando Hank sozinho, ferido, e pela primeira vez compreendendo que sua vida agora estava amarrada ao destino de uma mulher Apache. E a uma decisão que poderia incendiar uma tribo inteira sem que um único tiro fosse disparado. Enquanto o conselho se reunia sob o céu escurecido, Hank tentou se levantar e encontrou, escondido sob as peles, um símbolo Apache gravado em sua própria faca, algo que ele nunca colocou ali. Naquele instante, ele entendeu. Alguém queria que aquela união fosse descoberta. O círculo do conselho estava em silêncio. As chamas da fogueira central estalavam baixas, como se até o fogo soubesse que aquele não era um momento para ruídos desnecessários. Os anciãos estavam sentados em semicírculo, envoltos em mantos escuros, rostos marcados por tempo, perdas e decisões difíceis. Atsa caminhou até o centro com passos firmes. Por dentro, tudo nela tremia. Ela sentia os olhares atravessarem sua pele, pesarem em seus ombros, buscarem algo que pudesse ser usado contra ela. Sabia que não estavam ali para ouvir desculpas. O conselho não funcionava assim. Eles apenas decidiam. O mais velho entre eles, Tahoma, levantou o bastão cerimonial. Você foi vista fora do território permitido ao pôr do sol, disse ele sem levantar a voz, e voltou sozinha, com sangue em suas mãos. Atsa sustentou o olhar. Eu colhi ervas onde sempre colho. E encontrou algo que não deveria existir ali, completou outra anciã, Nijone. Um homem branco. O ar ficou pesado. Atsa respirou fundo. Encontrei um homem ferido. Alguns murmuraram. Outros apertaram os lábios, em reprovação silenciosa. Tahoma inclinou levemente a cabeça. E o deixou morrer? Atsa sentiu o peso daquela pergunta como uma lâmina. Se dissesse sim, estaria mentindo aos espíritos. Se dissesse não, estaria desafiando a lei. Não, respondeu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, você escolheu quebrar uma regra que protege nosso povo há gerações, disse Nijone. Escolheu a vida de um branco acima da ordem da tribo. Atsa ergueu o queixo. Escolhi não me tornar alguém que abandona um homem para morrer quando posso impedir. Um ancião mais jovem, Kosei, falou com dureza. A compaixão que você defende é a mesma que nos tirou terras, rios e caminhos de caça. Não, Atsa respondeu firme. O que nos tirou tudo isso foi a ganância, não a compaixão. O fogo estalou mais alto, como se concordasse ou alertasse. Tahoma bateu o bastão no chão. Onde está o homem?
Atsa sentiu o coração disparar. Em segurança, respondeu, longe dos olhos da tribo. Ele vive? Perguntou Nizone. Atsa hesitou apenas um segundo. Vive. Essa foi a gota final. Hank Callahan despertou com dificuldade. A cabana estava silenciosa demais. Atsa ainda não havia voltado, e o tempo parecia se esticar como uma corda prestes a arrebentar. Ele tentou se sentar e falhou, o corpo protestando com uma dor surda. Foi então que percebeu algo novo. Havia alguém do lado de fora. Não passos apressados, não ameaça direta, apenas presença. Atsa, chamou baixo. A entrada se abriu devagar. Não era ela. Era um homem apache, alto, de postura rígida, com olhos que avaliavam tudo sem revelar nada. Ele não carregava arma visível, mas Hank sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Você não deveria falar, disse o homem em inglês quebrado. Ainda não. Então, você sabe quem eu sou, Hank respondeu. O homem assentiu lentamente. Sabemos o que você representa. Eu sou um fazendeiro, Hank disse. Nada mais. O apache o observou por um longo instante. Para alguns, isso é o suficiente. Ele se virou e saiu, deixando a mensagem clara. Você está sendo observado. Atsa voltou ao amanhecer. Seu rosto estava tenso, os olhos mais escuros do que Hank se lembrava. Eles sabem, disse ela sem rodeios. Tudo? Hank perguntou. O suficiente. Ela começou a trocar o curativo com movimentos rápidos demais. O que vão fazer com você? Ele perguntou. Ela não respondeu de imediato. Ainda estão decidindo, disse por fim. Mas não gostam do que eu fiz. Hank segurou o pulso dela com cuidado. Ei, se alguém aqui deve pagar um preço, sou eu. Ela o encarou, surpresa com o gesto. Você não entende, disse puxando a mão de volta. Não se trata só de você. Trata-se do que eu representei ao quebrar essa regra. E o que foi isso? Atsa hesitou. Uma rachadura. Naquela noite, Hank não conseguiu dormir. Pensava na fazenda, nas terras secas que ele tentava manter produtivas, nas negociações difíceis, nos olhares hostis que aprendera a ignorar. Nunca se considerou um invasor, apenas um homem tentando sobreviver. Mas agora ele estava vivo por causa de alguém que tudo ao redor dizia que ele deveria ser inimigo. Quando Atsa voltou com água, ele falou: Se eu sair daqui, vou embora da região. Ela parou. O quê? Vendo a fazenda. Vou para longe. Assim, ele respirou fundo, assim você não terá feito isso por alguém que continuaria sendo um problema. Ela se aproximou devagar. Você acha que isso apaga o que foi feito? Acho que mostra que eu entendo o peso. Ela o encarou por longos segundos. Não sei se você está falando isso por mim ou para aliviar sua própria culpa. A verdade doeu. Talvez os dois, Hank admitiu. No dia seguinte, o conselho voltou a se reunir. Dessa vez, Atsa foi chamada novamente. Taoma falou sem rodeios. O homem deve ir embora quando puder andar. Atsa sentiu um alívio imediato, curto demais. Mas você, continuou o ancião, não sairá ilesa. O coração dela afundou. Você será afastada das funções de curandeira por um ciclo completo. Não tocará em feridos, não ensinará, não decidirá. Isso era pior do que uma punição física. Era arrancar sua identidade. E se eu recusar? Atsa perguntou, a voz baixa. Então será exilada. O fogo crepitou alto. Atsa fechou os olhos. Eu aceito. Quando contou a Hank, ele sentiu o peso esmagar seu peito. Isso é culpa minha, disse ele. Não, Atsa respondeu. É consequência das minhas escolhas. Eu nunca pedi isso. Mesmo assim aconteceu.
Eles ficaram em silêncio, próximos demais, para ignorar a tensão que crescia entre eles. Algo novo, perigoso, profundo. Quando você estiver forte, disse ela, eu o levarei até o limite do território. E depois, ela desviou o olhar. Depois, cada um carrega o que restou. Na última noite antes da partida, a febre de Henk voltou. Atsa ficou ao lado dele, a mão fria sobre sua testa. Não durma, ela pediu. Se eu dormir, você vai desaparecer, ele murmurou. Ela sorriu, triste. Não importa o que aconteça depois, disse ela. Você mudou algo aqui. E você... Ele respondeu, lutando contra o sono. Mudou tudo em mim. Os olhos deles se encontraram. O silêncio entre eles não era mais vazio. Era cheio de tudo o que não podia ser dito. Ao amanhecer, enquanto ajudava Henk a se levantar, Atsa percebeu marcas no horizonte. Não de ataque, mas de negociação. E no centro delas, um sinal claro. A tribo estava prestes a usar Henk Callahan como moeda para resolver um conflito antigo. O sinal no horizonte não era um aviso de guerra. Era pior. Atsa reconheceu os símbolos fincados na terra, estacas simples, envoltas com tiras de couro branco e vermelho, posicionadas em perfeita simetria. Aquilo significava apenas uma coisa entre os apaches mais antigos. Conversa obrigatória, sem armas, sem fuga. Ela sentiu o estômago se contrair. Eles não estão chamando você como inimigo? Disse a Henk, ajudando-o a apoiar o peso do corpo no próprio ombro. Estão chamando você como valor. Henk respirou fundo, apoiando-se nela. Um homem não deveria valer mais do que suas escolhas, disse ele. Para o conselho, você vale o que pode mudar, respondeu Atsa. E isso é perigoso. A caminhada até o ponto de encontro foi lenta. Não havia pressa. A ausência dela era parte do ritual. Quem se apressava demonstrava medo. Quem chegava cedo demais parecia ansioso por agradar. Atsa e Henk chegaram quando o sol estava alto. O círculo já estava formado. De um lado, os anciãos apaches. Do outro, representantes de famílias brancas da região. Não armados, rígidos, desconfortáveis fora de suas cercas invisíveis. Henk reconheceu alguns rostos. Homens com quem havia negociado água, cercas, passagem. Todos o olharam. Nenhum sorriu. Tahoma foi o primeiro a falar. Henk Callahan, disse ele em inglês claro. Você ocupa terras que um dia foram caminhos de caça e descanso. Henk assentiu. Não nego isso. Um murmúrio percorreu o círculo. Seu nome pesa entre os seus, continuou Tahoma, e pode pesar a nosso favor, ou contra nós. Digam o que querem, Henk respondeu, com esforço, mas firmeza. Atsa sentiu orgulho e medo. Queremos um acordo, disse Nizone, e você será a ponte. O acordo não envolvia dinheiro. Isso surpreendeu Henk mais do que qualquer outra coisa. Os apaches não pediam terras de volta, nem expulsão, nem indenizações. Pediam algo muito mais complexo. Água, disse Kosei. Um acesso permanente ao rio durante os meses secos. Henk franziu a testa. Esse rio sustenta minha fazenda. E sustentava nossa gente muito antes de você nascer, respondeu o ancião sem dureza. Apenas como fato. Henk pensou nos campos, no gado, nas contas. Pensou também em Atsa, afastada de sua função, pagando um preço por ele respirar. Eu aceito, disse. As reações foram imediatas. Os brancos murmuraram, inconformados. Os apaches trocaram olhares atentos. Tão rápido, disse Tahoma. A mais. O coração de Atsa afundou. Sua aceitação deve ser pública, permanente e ligada a um gesto que todos vejam. Que gesto? Henk perguntou. Você deverá reconhecer, diante dos seus, que essa terra não começou com você. O silêncio foi absoluto. Aquilo era mais do que um acordo. Era um desafio direto à narrativa dos brancos da região.
Henk fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, falou: Eu farei. Naquela noite, Atsa encontrou Henk sozinho, sentado, olhando para o céu. Você não precisa fazer isso, disse ela. O conselho pode encontrar outra forma. Não, ele respondeu. Eles encontraram a única que importa. Ela se sentou ao lado dele. Depois disso, você será visto como traidor por muitos dos seus. Já fui visto como invasor por muitos dos seus, ele respondeu. Talvez seja hora de não pertencer completamente a lugar nenhum. Ela sentiu a verdade daquela frase se alojar fundo. E eu? Perguntou quase sem querer. Ele a olhou. Você é o único lugar onde eu ainda faço sentido. O silêncio que se seguiu não era tenso, era perigoso. Atsa se levantou. Isso não pode acontecer, disse ela com voz firme demais para esconder a dor. Por quê? Henk perguntou. Porque se acontecer... Ela respirou fundo. Nenhum dos dois voltará inteiro. O dia do anúncio chegou. Henk, apoiado em um bastão, ficou diante dos fazendeiros da região. O sol castigava. Os rostos eram duros. Atsa observava à distância, invisível por escolha. Essas terras, Henk começou, não começaram comigo. Alguns riram, incrédulos. Outros se enrijeceram. Eu cultivo aqui, continuou, mas isso não me faz dono da história. E enquanto eu estiver aqui, o rio será compartilhado. Você enlouqueceu! Alguém gritou. Henk manteve a voz firme. Talvez, mas não vou prosperar secando outros para sobreviver. O silêncio que veio depois foi pesado, irreversível. Naquela noite, o conselho se reuniu mais uma vez. O acordo foi honrado, disse Tahoma, mas toda ponte cobra um preço. Atsa sentiu o aviso antes de ouvir. Você será liberada da punição, continuou ele, mas deverá fazer uma escolha. O coração dela disparou. Ou retorna às suas funções, disse Nizone, e rompe qualquer vínculo com o homem branco. Ou, completou Kosei, segue com ele quando partir, e deixa de ser uma de nós. O mundo pareceu girar. Isso não é escolha, Atsa disse, a voz falhando pela primeira vez. É perda dos dois lados. Tahoma inclinou a cabeça. Algumas decisões verdadeiras são assim. Atsa procurou Henk antes do amanhecer. Ele estava arrumando poucas coisas, o corpo ainda frágil, mas a decisão clara no olhar. Eles me deram uma escolha, ela disse. Eu sei, ele respondeu, e não vou deixar que você me escolha. Ela sentiu o nó na garganta. Eu não pertenço totalmente aqui desde o dia em que o salvei, disse ela, e você não pertence mais totalmente ao seu mundo desde o dia em que falou por nós. Eles se encararam. Então talvez... Henk começou. Talvez nada. Atsa interrompeu. Ainda não. Ela colocou algo na mão dele. Era a faca. A mesma com o símbolo Apache. Se você partir, ela disse, leve isso, para lembrar que algumas alianças não precisam de sangue. Ao deixar o território, Henk percebeu algo gravado recentemente na lâmina. Um símbolo de união que só era feito quando uma escolha ainda estava em aberto. Naquele instante, ele entendeu. Atsa ainda não tinha feito sua decisão final. Henk Callahan parou no limite do território ao amanhecer. Não havia cercas, não havia marcos de pedra. Ainda assim, ele sentia exatamente onde aquela terra deixava de ser dele. E talvez nunca tivesse sido. O vento soprava baixo, carregando o cheiro de poeira, rio distante e algo que ele aprendera a reconhecer. Decisão. Ele segurava a faca na mão. O símbolo recém-gravado refletia a luz fraca do sol. Não era um sinal de posse, nem de promessa. Era algo mais antigo e mais raro. Um intervalo. Um espaço entre dois destinos. Ele poderia seguir. Ninguém o impediria, mas algo dentro dele ainda esperava. Atsa passou a noite em vigília. Sentada perto da fogueira apagada, observava as sombras se moverem,
enquanto os anciãos dormiam. O conselho havia falado. A punição fora suspensa, seu lugar na tribo ainda existia. Mas estava condicionado. Ela poderia voltar a curar, voltar a ensinar, voltar a pertencer, desde que apagasse Hank Callahan da própria história. Seu avô havia dito uma vez: pertencer não é ficar, é escolher todos os dias. Ela se levantou antes do sol nascer. Não levou nada além do que já carregava dentro. O encontro não foi anunciado. Não houve tambores, não houve testemunhas. Atsa surgiu entre as árvores como se sempre tivesse estado ali. Hank sentiu antes de ver. Virou-se devagar. Eles ficaram frente a frente, separados por poucos passos e por mundos inteiros. Você veio, ele disse a voz baixa. Ainda não fui. Ela respondeu. Ele assentiu, compreendendo. O conselho me deu tudo de volta, Atsa disse, menos a mentira de que nada disso aconteceu. O silêncio entre eles era calmo. Não havia urgência. A urgência já tinha passado. Eu posso ir embora agora, Hank disse. De verdade, não como fuga, como escolha. Eu sei. Ela olhou para a faca na mão dele. Você entendeu o símbolo? Um espaço, ele respondeu. Onde nada está decidido, mas tudo é possível. Atsa respirou fundo. Esse símbolo só é finalizado de duas formas, disse ela. Com rompimento ou com permanência. E quem decide? Ela levantou os olhos. Quem ficou no meio? Atsa caminhou até ele. Não havia toque ainda. Se eu ficar com você, ela disse, deixo de ser curandeira da tribo. E se você ficar na tribo, Hank respondeu, eu sigo sozinho, carregando algo que nunca terá nome. Ela assentiu. Não haverá retorno completo para nenhum dos dois. Talvez nunca tenha havido, ele disse. Ela sorriu suave. Talvez esse seja o preço de mudar algo que estava parado há tempo demais. Ela estendeu a mão. Não para ele, para a faca. Hank entregou. Atsa ajoelhou-se e, com cuidado, completou o símbolo na lâmina, o gesto final. Não de posse, não de submissão, mas de aliança consciente. O conselho vai entender isso como ruptura, Hank disse. Eles entenderão como começo, Atsa respondeu. Mesmo que não admitam agora. Ela se levantou. Eu não irei com você hoje, disse. O coração de Hank apertou, mas também não ficarei como antes. Ela tocou o próprio peito. Meu lugar agora é entre. Os meses passaram. O rio foi compartilhado. Outros fazendeiros resistiram, mas a terra respondeu melhor quando não era forçada. O acordo que começou com Hank espalhou-se devagar. Não como regra, mas como exemplo. Atsa voltou a curar, mas não apenas Apaches. Às vezes, um colono aparecia à margem, ferido ou doente. Ela nunca perguntava de onde vinha, apenas cuidava. Alguns anciãos desaprovavam, outros observavam em silêncio e aprendiam. Hank construiu uma nova casa, não no Vale Antigo, não dentro do território Apache, mas perto do rio, no espaço entre. Ele não colocou cercas, plantou árvores, esperou. Um ano depois, Atsa apareceu novamente. Dessa vez não como sombra, veio à luz do dia. Ainda há espaço? Perguntou. Hank sorriu. Eu mantive esse lugar vazio de propósito. Ela caminhou até ele. Então, disse, parece que nenhum de nós escolheu sozinho. Eles ficaram lado a lado, olhando o rio correr livre. Não era um final perfeito. Era melhor. Era verdadeiro. Anos depois, contavam-se histórias. De um fazendeiro que abriu mão do controle para ganhar respeito. De uma curandeira que desafiou leis sem destruir tradições. De uma terra onde não houve guerra, apenas escolhas difíceis feitas cedo o bastante. E diziam que, perto do rio, havia uma faca antiga pendurada na parede. Com um símbolo que não significava amor eterno, mas algo mais raro, coragem para permanecer no meio.